Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você tem algumas vantagens. Tem o nosso grupo no WhatsApp, onde eu deixo você super bem informado 24 horas por dia e você pode interagir com outros torcedores. Tem o nosso servidor no Discord para as lives de pré-jogo, tem a Liga no Cartola, tem o vídeo exclusivo para membros do canal. Ontem eu falei sobre a situação do Alisson, os motivos que fazem ele jogar sempre, né? Estar jogando aí 12 jogos consecutivos. E tem live, vai ter programa só para membros, vai ter... São muitas vantagens aí para quem é membro do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Bora fazer uma correção em relação ao balanço financeiro do São Paulo. Eu tinha informado aqui, eu confundi as bolas, confundi Conselho Deliberativo com Conselho Fiscal. Até foi um alerta lá do Alessandro Grisbrecht, do Anotações Tricolores, vocês devem conhecer, faz um conteúdo fantástico sobre São Paulo Futebol Clube, diário inclusive. E aí a gente estava conversando, ele me alertou de que sim, o Conselho Deliberativo ele pode vetar as contas do clube mesmo não havendo irregularidades contábeis, mesmo que não haja algo criminoso. O conselho ele pode falar, não, pera, essas contas vamos reprovar, porque é um absurdo isso que está acontecendo. O que prova, mais uma vez, como de fato essa aprovação do Conselho Deliberativo acabou sendo mais político do que propriamente algo voltado ao São Paulo Futebol Clube. Lembrando, o São Paulo agora tem dívidas de 968 milhões, me perdoe, de dívidas, bateu quase aí 1 bi, e aí esse déficit de 287 milhões, então a gente está corrigido. E aí eu vou trazer mais um complemento da informação do Alexandre sobre essa situação. Ele tem um conteúdo bem legal que ele trouxe na última quarta-feira falando sobre essa questão do balanço financeiro. Primeiro ele explica, né, que já é alguma coisa o Estadão ter divulgado, né, pelo menos de uma maneira comprimida, ali algumas informações interessantes desse balanço. Ele faz essa crítica, mas elogia que já é algo, né, já que em muitas oportunidades o Paulo sequer divulgava esse balanço. E aí, ele traz uma informação relevante em relação ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. No Conselho Fiscal, os membros desse conselho, abre aspas, para a informação do Alexandre, os membros desse conselho não receberam os documentos que embasaram referidos relatórios e que estes não foram apresentados, impossibilitando a conferência integral dos documentos lançados. E apesar de tudo isso, ou seja, nem todos os documentos foram lançados e mesmo assim houve essa aprovação e a saída das contas para o Conselho Deliberativo. O que, né, mostra que mesmo assim o Conselho seguiu para o Deliberativo, e a justificativa que foi dada é que até o momento não foram encontradas irregularidades contábeis. E aí o Alexandre, ele complementa, ele fala, até acredito nisso, mas sem os documentos originais é bem mais difícil de ter certeza dessa conclusão. Então mostra que essa aprovação do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, relacionado às contas do clube, essa aprovação é mais um movimento onde deixa claro o grande poder que o Casares tem hoje no São Paulo. Hoje, o São Paulo não existe basicamente oposição. A oposição não faz muito barulho. E essa maneira com que as contas, tanto na parte fiscal quanto da parte do Conselho Deliberativo, foram aprovadas de uma maneira tão rápida, né? Sem uma conferência 100% completa, sem uma análise realmente profunda sobre as contas do clube, não houve qualquer tipo de um movimento um pouco mais barulhento em relação a essas contas do clube. Então, tá aí a informação do Alexandre, corrigida, e também um complemento que ele trouxe lá no Anotações Tricolores, que faz um trabalho lá impecável também. Bora falar mais sobre São Paulo Futebol Clube, trazer mais algumas informações, algumas apurações que a gente trouxe só antes. O Cédric Soares foi confirmado a sua renovação de contrato com o São Paulo. Vou confessar para vocês que eu não tinha informação de 2027 não, tá?
No máximo ali o que me falaram, como a gente trouxe aqui no canal, era de que mesmo que ele tenha batido a meta de 50% dos jogos para renovação automática até dezembro deste ano, as partes estavam conversando sobre um novo modelo. E aí, da informação que eu tinha, um novo modelo seria um novo salário, seria algumas questões financeiras, seria prorrogação, seria alguns detalhes importantes. E aí o clube divulgou nas suas redes sociais na noite desta quarta-feira que o novo contrato do Cédric Soares vai ser até 2027. O antigo contrato dele venceu na própria quarta-feira, no dia 30, e aí ele estava sem contrato, com essa renovação ele permanece. Naquele antigo contrato, se ele chegasse à meta de 50% dos jogos, jogando 45 minutos do início que ele começou até o fim do contrato, esse contrato era renovado até o final do ano, e aí as partes estavam conversando para incluir mais uma prorrogação por mais um ano nesse contrato, mas agora, na verdade, essa última reunião que aconteceu essa semana entre Juliano Bertolucci e os representantes do São Paulo foi para justamente fixar esse contrato até 2027. Lateral experiente, que tem um histórico de contusões, mas que chegou de uma maneira impactante no São Paulo, chegou já jogando, tem ganhado minutagem, tem sido importante. Hoje a gente pode falar que o Cédric é titular do São Paulo, mesmo que haja um revezamento entre ele, Lucas Ferreira e Ferrarese ali, pelo lado direito, né? Sempre acaba jogando dois desses três. Às vezes, em algumas oportunidades, acabam jogando inclusive os três, mas a gente pode falar que o Cédric ele é titular de São Paulo. Então agora o Cédric vai ter seu contrato até 2027, então ele fica até o final do ano, tem mais 2026 completo para jogar no São Paulo, e aí o seu vínculo se encerra em 2027. E aí eu conversei com uma pessoa do staff do Cédric, que ela me falou que há forte possibilidade desse ser o último contrato do Cédric Soares, porque é um jogador que quer jogar bem, quando ele estiver bem, ele é daqueles que quer parar em alta. Essa pessoa até me utilizou o exemplo, absolutamente do nada, mas para que a informação, de que é algo parecido com o Toni Kroos, por exemplo, lá do Real Madrid, que, né, para quem acompanha o Real Madrid, o Toni Kroos ali daria para jogar pelo menos mais uns 2, 3 anos. Mas que o Cédric ele não pensa em ir para o seu final de carreira meio que se arrastando. Né, ele ficou um ano aí parado, mas mesmo assim ele entende que ele pretende continuar jogando em alto nível e que são fortes as chances desse contrato até 2027 ser o último ano da carreira aí do Cédric Soares. É claro que ainda é cedo e tudo, mas ele já está pensando bastante sobre o seu futuro, que será no São Paulo Futebol Clube. Fim de mais uma novela, Cédric Soares tem a sua permanência garantida. Bora falar sobre Rodrigo Nestor. A gente conseguiu a confirmação da informação sobre a cláusula de contrato do Rodrigo Nestor. Bora recapitular? No início do ano, final do ano passado até o início deste ano, houve a negociação entre São Paulo e Bahia. E aí o jogador foi ao Bahia mediante a um pagamento de 9 milhões de reais aproximadamente, tá? Referente ao empréstimo de um ano do jogador. E aí, nesse um ano, tem uma cláusula contratual onde, são duas cláusulas na verdade. A primeira seria, caso o jogador não atinja a primeira cláusula até o meio do ano e chegue uma proposta oficial de algum clube da Europa, o Bahia ou cobre a oferta ou libera o jogador e aí teria uma taxa de vitrine nessa negociação. A outra é de que o Rodrigo Nestor, caso ele bata a meta de, vou até pegar aqui certinho, de 25 jogos jogando com a camisa do Bahia. E aí ele jogando esses 25 jogos, ele automaticamente terá o seu contrato prorrogado aí com o Bahia até 2029. E aí o Bahia será obrigado a pagar um pouco mais de 30 milhões de reais, o que seria numa operação total ali, algo em torno de 39 a 40, quase 40 milhões de reais na operação total para o Rodrigo Nestor, tá? Ele já tem 18 jogos com a camisa do Bahia, com um gol marcado, o total de minutos daria ali 982 minutos
com a camisa do Bahia. 982 dividido por 18 dá uma média de 54 minutos ali. Então o Nestor tem pelo menos mais 7 jogos a serem cumpridos aí pelo Bahia, com essa minutagem aí de 45 minutos que é de prática que o São Paulo tem adotado. E aí, caso ele bata essa meta, a expectativa, né, deve ter mais 7 jogos do Bahia, né? Inclusive, no momento em que eu gravo, tem a partida do Bahia com o Paysandu, ainda tem mais algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, então é bem possível que o Rodrigo Nestor bata essa meta e aí o São Paulo ganhe uma grana. E aí é importante trazer que, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, esses 30 milhões de reais do Nestor, caso o Bahia faça essa obrigação de compra, ou se ao final do vínculo, caso aconteça do Rodrigo Nestor não bater as metas, o Bahia queira comprá-lo, esse valor entraria nas metas de vendas desse ano, que daria um alívio, porque o São Paulo ainda precisa bater algo próximo a 85 milhões, tirando ali mais 30 milhões, sobram 55 milhões. Então ainda assim é uma meta que o São Paulo vai precisar vender mais um jogador, mas seria mais interessante, né? Você vende um jogador que atualmente não está no seu plantel. Algo parecido como se o Galopo batesse a meta lá no River Plate ou se o River Plate quisesse comprar. É um jogador que o São Paulo consegue uma boa grana e não vai precisar sofrer no seu elenco. Mas fato é que mesmo essa venda do Rodrigo Nestor se concretizando, ele tem sido importante lá para o Rogério no Bahia, mesmo não sendo titular, o São Paulo ainda vai precisar realizar mais uma venda aí nas suas contas, né, na sua meta orçamentária. O São Paulo vai precisar realizar mais uma venda, mas o Rodrigo Nestor pode ajudar bastante, tá? E aí, pra gente fechar, bora falar sobre a volta do Luiz Gustavo ao São Paulo. A gente foi checar algumas situações com o departamento médico do São Paulo, que por mais que esteja distante nesse quesito, tá acompanhando de perto a sua situação, e também com o pessoal ligado ao jogador. É importante trazer, primeiro ponto, de que tudo está na parte prévia. Tudo ainda está na expectativa. Porque o que aconteceu com o Luiz Gustavo é um caso sério, gente. É um caso, né, que não dá pra gente cravar 100%. Ah, foi uma lesão assim tal, então previsão é essa e deve ser isso aí. Não, não é algo concreto. Porque bate na madeira, 1, 2, 3. Daqui a pouco, daqui a um mês, ele pode ter uma piora, porque é algo de saúde, é algo mais delicado. Mas a projeção inicial, já que o jogador, desde que aconteceu a embolia pulmonar, o jogador tem correspondido super bem ao tratamento. Tem tido evolução assim impecável. Nesse momento ele está inapto de fazer qualquer atividade física, ele não pode se exercitar e isso tem duração até julho deste ano. Basicamente ali até a pausa, um pouquinho depois da pausa do Super Mundial de Clubes. Então o Luiz Gustavo ele não poderá fazer qualquer atividade física até julho. E aí, ele voltando ao São Paulo, ele vai ter pelo menos ali um período interessante de readequação física e tudo para depois ter ritmo de jogo. Então, numa projeção bacana, olha, ele volta no final de julho para se apresentar e começar a se recondicionar fisicamente, passa ali um mês ali se recondicionando, em agosto, finalzinho de agosto, ali já pode estar disponível para o São Paulo e vai depender muito do ritmo de jogo. É uma projeção que o São Paulo tem trabalhado e o próprio atleta tem. E aí, complementando uma informação, Luiz Gustavo não pensa em parar de jogar neste momento. A expectativa dele é justamente essa, de ainda no segundo semestre, do início do segundo semestre, voltar a jogar. Luiz Gustavo não quer parar. Ele entende que ainda precisa cumprir mais esse ano de contrato que ele tinha estipulado com o São Paulo. Até perguntei, olha, será que o Luiz Gustavo não vai querer mais um ano de contrato, renovar, já que ele vai ficar aí esses meses parado? Essa pessoa com que eu conversei ainda falou que ainda é muito cedo para cravar isso, mas que sim, ele pretende terminar esse ano atuando pelo São Paulo em alto nível. Até essa pessoa me falou, ele quer voltar a jogar a Libertadores pelo São Paulo porque ele tem um sentimento de dívida, porque ele também se coloca como responsável pela eliminação por conta na falha contra o Botafogo. Então ele quer jogar, ele quer terminar a sua carreira atuando em alto nível com a camisa do São Paulo. Então a projeção é de ainda nesse 2025
mais precisamente ali para agosto, no período mais pessimista ali para setembro, ele já comece a voltar a atuar e aí pode finalizar a sua carreira, quem sabe, atuando com a camisa do São Paulo. Mas a expectativa de todo mundo com que a gente conversou é de que sim, o Luiz Gustavo tem retorno programado aí para esse início de segundo semestre. É mais um reforço que o São Paulo vai poder contar para a sequência desta temporada. Fechou? Acho que a gente passou tudo, trouxemos a informação do balanço, a correção também da situação do balanço, do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, falamos sobre a renovação do Cédric, falamos agora sobre o Luiz Gustavo e também a cláusula do Rodrigo Nestor. Combinado, meu povo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Hoje é feriado, né? A pessoa que trabalha todo dia, ela não tem noção muito do feriado, mas bom feriadão para todo mundo, é dia do trabalhador, farei jus aqui, trabalharei bastante. Ao meio-dia terá vídeo exclusivo para membros, tá? E a partir das 5 horas eu volto com um vídeo novo aqui no canal para deixar você super bem informado sobre o São Paulo. O que você pode fazer? Dá uma ajuda, deixa o seu like aí, tem esse negócio de ripar o vídeo, não entendo muito bem, mas qualquer ferramenta aí que puder me ajudar, pode ripar o vídeo aí então. Se torne membro também no canal que você pode ajudar e tem os planos para você escolher. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau, boa quinta-feira, bom feriado, se cuide.